Sejam muito bem-vindos, todos vocês, ao nosso estudo desta noite. A nossa equipe técnica, por favor, acenda ali o refletor que ficou esquecido. Não sei como vamos fazer isso, mas certamente a equipe dará um jeito. Existe ainda uma outra opção, aonde foi pegar a primeira? Certo? Isso. Nós estamos estudando esses dias sobre a graça de Deus. E nós estamos com um pequeno problema aqui no YouTube. Você pode assistir pelo Facebook ou pode assistir pelo Instagram. E mais tarde nós vamos colocar no nosso canal do YouTube, tá certo? Então quem estiver com algum tipo de dificuldade no YouTube, por favor, é só entrar ou pelo Instagram ou pelo Face e a gente vai seguir normalmente. Estou dando aqui um meio minuto para ver se o nosso YouTube entra direitinho, mas não creio que vá acontecer não. Já tentamos algumas vezes, está bem melhor assim. Obrigado. Entrou lá no YouTube, ótimo. Então também vamos conseguir agora transmitir pelo YouTube. Muito bem, nós estamos estudando esses dias sobre a graça de Deus. Eu quero dar aqui as boas-vindas a Solange, ao Olavo, ao Félix Veríssimo. Seja muito bem-vindo, Félix. Uma cena aí para você, tá certo? Eu fico muito feliz de ver aqui alguns amigos de longa data, como o Félix, por exemplo, meu chapão de muito tempo. Outras pessoas estão aqui também entrando. Haroldo, seja muito bem-vindo, Haroldo. Começamos agora e, como dissemos, Nali, seja muito bem-vinda, Nali. Excelente a sua presença aqui, né? Eu fico muito feliz de ver os amigos aqui. Fico muito feliz de ver as minhas ovelhas atuais e as minhas ovelhas de outras épocas, mas que eu ainda considero minhas ovelhas, ainda mexem com o meu coração, né? Eu quero, nesta noite, não vou me alongar demais também, certamente cada um tem sua própria situação a resolver ainda hoje, né? Nós temos falado sobre a graça de Deus. Muita gente, muitos pastores, muitas igrejas têm falado sobre a graça, mas não têm falado corretamente. Alguns chegam a negar a eficácia da graça. E muita gente apela para uma salvação através de obras, para uma salvação através do fazer alguma coisa, pregam, na verdade, o terror teológico, né? Porque as pessoas precisam estar sempre muito atentas, sempre tomar muito cuidado, porque senão pode perder a sua salvação. Isso, de fato, é um problema muito, muito sério. Deixa eu já ajeitar aqui um pouquinho esta câmera, assim está bem melhor. E é importante que nós saibamos exatamente o que a Bíblia fala a respeito disso. O que é que a palavra de Deus fala? Eu costumo dizer às minhas ovelhas de todos os tempos: não acreditem no que eu falo, não acreditem no que nenhum pastor falar, não acreditem em nada disso. Acreditem no que a Bíblia falar. Se a palavra de Deus está falando, se a palavra de Deus está garantindo, então é isso mesmo. Mas se por acaso a palavra de Deus não está dizendo isso, então chuta, porque é laço, tá certo? Então nós hoje estamos falando sobre a graça de Deus na hora do sufoco. Nós já vimos a graça de Deus que excede a todo entendimento, a graça de Deus sobre vários aspectos. E essa noite eu quero estudar com vocês algo que é para a nossa prática, para o nosso cotidiano, não é algo apenas para saber. É algo para nós aplicarmos, vivermos durante a nossa vida. A boa teologia, o bom conhecimento de Deus, é aquele que nos traz alguma coisa que nós podemos vivenciar, usar no nosso dia a dia. Então, creio que este é um tema que nós podemos e vamos usar durante o nosso dia, né? A graça de Deus na hora do sufoco. Eu quero ler então o texto bíblico. Vamos orar primeiro, né? Somos presbiterianos, nós começamos sempre com oração. Deus ilumine o nosso espírito, ilumine a nossa alma, para nós entendermos o que a palavra de Deus quer nos dizer.
Deus querido, eu te agradeço por essa oportunidade que nós temos de estarmos reunidos. Eu e o teu povo que está, cada qual na sua casa, com sua família. Estamos, ó Deus, pelas vias que o Senhor nos permitiu, reunidos nesta oportunidade para conhecermos a tua verdade, a tua palavra, aplicada à nossa vida no dia de hoje. Nós te suplicamos que o Senhor ilumine a nossa mente, ilumine o nosso entendimento, para que possamos compreender, e coragem para confiar e aplicar aquilo que o Senhor mesmo nos ensina todo dia. Eu te oro assim, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Vamos então ao nosso texto desta noite, né? Avisando novamente que a nossa conexão do YouTube não está muito boa, está muito instável, né? Então, se por acaso alguém está no YouTube tentando manter aí, se está caindo a transmissão, você pode pegar pelo Facebook ou então pelo Instagram, procura lá o meu canal e você poderá assistir. De qualquer modo, isso estará no nosso canal do YouTube assim que terminarmos a nossa transmissão aqui. Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16. Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16. A palavra de Deus nos fala assim, né? O autor de Hebreus, ele vem nos falando sobre quem é Jesus, como é que nós conseguimos a entrada no descanso de Deus. E quando ele apresenta Jesus e diz que não há nada que pode ficar fora do conhecimento de Deus e de Jesus, ele fala assim a partir do versículo 14. Já que Deus conhece todas as coisas, né? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém. Palavra de Deus. Nosso estudo bíblico nesta noite, na verdade, vai deter-se ao estudo dos termos. Se conhecermos os termos, se conhecermos o significado de cada termo que a Bíblia está usando, o texto vai ficar claro como água, límpido, de maneira muito tranquila para o entendimento. Então, se nós compreendermos os termos e a sequência em que esses termos estão sendo usados, tá certo? O texto começa falando assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus. Ora, então tudo que ele vai dizer posteriormente, tudo que ele vai dizer a partir de agora, exige que primeiro se tenha Jesus como Filho de Deus. Aquele que não crê em Jesus não terá aplicado à sua vida o que ele vai dizer a seguir. Aquele que não tenha Jesus como seu Salvador e seu Senhor não terá aplicado à sua vida as benesses que ele vai relatar na sequência desse texto. Portanto, o que ele vai nos ensinar agora... Mariana, bem-vinda, hein? Haroldo, bem-vindo também. Quem por acaso tiver com problema no YouTube, por favor, pode pegar pelo Facebook ou então pelo Instagram. O YouTube está um pouco instável, tá certo? Então, se tiver problema, você procura nos outros canais. A Bíblia foi escrita para os crentes. Muita gente acha que a Bíblia foi escrita para que os pecadores, de um modo geral, onde quer que estejam, possam ler, entender. Não, mas não, isso não acontece. Ninguém que está numa esquina enchendo a cara vai se preocupar de pegar a Bíblia e ler. Ninguém que está pulando o carnaval no dia da folia vai se preocupar em pegar a Bíblia e ler. Na verdade, ninguém que assim não acredite em Deus, não queira saber de Jesus, essa pessoa não vai pegar a Bíblia para ler, porque ela não acredita, ela não quer saber. Então a Bíblia foi escrita basicamente para o povo de Deus,
para a instrução daqueles que são alcançados pela graça salvadora do Senhor. Aqueles que são alcançados por outros métodos, aí sim, a partir daí, ele vai procurar quem é esse que o salvou. Vai procurar conhecer quem é esse Jesus, quem é esse Deus. E aí, na busca desse conhecimento, ele chega na palavra. Portanto, a palavra que nós estamos lendo hoje começa com essa frase: tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus. Tendo a Jesus, Filho de Deus. Então, é absolutamente necessário, para que você tenha na sua vida tudo que ele vai relatar a seguir, é necessário que você tenha a Jesus como Filho de Deus. Se você deseja o que nós vamos falar a seguir, se você deseja aquilo que a Bíblia vai relatar a seguir, é necessário que você se coloque diante de Jesus, sabendo que Jesus é o Filho de Deus, o nosso Salvador e o nosso Senhor. E tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Vejam que ele fala de conservar firme a confissão. Que confissão é essa? É a confissão de que Jesus é o Filho de Deus. É a confissão de que Jesus Cristo é o meu Senhor e é o meu Salvador. E isso precisa ser conservado de maneira firme. E quando ele fala confissão, queridos, não se iludam. Hoje, a palavra confissão significa simplesmente você declarar aquilo que você acredita, declarar aquilo que, um lugar onde você está. Hoje em dia é apenas isso, mas nessa época não. Confissão era confissão mesmo, é como se fosse um crime. É como se fosse um crime. Imagine os cristãos perseguidos. E se alguém confessasse que era filho de Deus, se alguém confessasse que era cristão, se alguém confessasse que Jesus era o seu Senhor, era o seu Salvador, estava arriscado ser morto. Paulo mesmo foi um perseguidor da igreja, e depois que Paulo deixou de perseguir a igreja, não se iludam, outros continuaram perseguindo a igreja. O próprio Paulo foi perseguido também. Teve que fugir em cestos, fugir de cidades, porque havia uma perseguição. E as pessoas, então, quando a Bíblia fala de confissão disso, confissão desta verdade, dizer eu creio que Jesus é Filho de Deus, eu tenho Jesus como meu Senhor, eu tenho Jesus como meu Salvador, isso é praticamente a confissão de um crime. É a pessoa se colocar a descoberto. É a pessoa se colocar de maneira perigosa. E hoje é a mesma coisa. Hoje é praticamente a mesma coisa, queridos. Vocês vejam que há muita perseguição hoje ao pessoal que é evangélico. Apesar de haver uma certa moda gospel aí no mundo, né? Mas no Brasil mesmo existem muitos movimentos contra os evangélicos. Existem alguns políticos ou algumas pessoas de movimentos da extrema esquerda que dizem mesmo que estão dispostos a pegarem armas para acabar com essa coisa do evangélico, do crer na Bíblia, do crer naquilo que Deus fala. Existe mesmo um certo perigo nisso. Mesmo hoje no Brasil democrático, ainda existe um certo perigo. Existe muita mentalidade contra o evangélico. Apesar de se dizer que o Brasil é um país livre, apesar de se dizer que todos têm direito à sua própria opinião, que a crença aqui é livre, isso não é bem verdade, porque alguns grupos sociais de minoria, eles se organizam para tentar impor a sua vontade à maioria. E eles são contra o evangélico. Nas faculdades hoje, nas universidades, é um perigo você dizer que é crente, você é colocado de lado, você é tratado como um cão sarnento. Então falar que é evangélico, confessar que Jesus é o seu Senhor, confessar que Jesus é o seu Salvador, confessar que Jesus é o Filho de Deus, isso é como confessar um crime. Isso é se colocar a descoberto, é se colocar em perigo. E é isso que a Bíblia está nos dizendo, que se você tem a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, se você de fato tem isso no seu coração, então conserve firme esta confissão. Porque muita coisa e muita gente vai tentar fazer você abandonar esta confissão. Você pode ser levado ao ridículo, você pode ser chantageado, ou você pode mesmo ser ameaçado para deixar de lado a sua confissão. Você pode ser
seduzido a deixar a sua confissão. Isso em grupos de amigos, isso em grupos daqueles que se dizem mais inteligentes, a elite do país. Mas olha, não se preocupe, a Bíblia diz que você precisa manter a sua confissão firme. Eu sou de Jesus e Jesus é meu. Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a confissão que devemos manter firme se temos de fato Jesus como Filho de Deus. E o texto vai continuar dizendo, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Já falamos várias vezes aqui sobre esse termo compadecer. É padecer é sentir a sua dor. O nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele sente a nossa dor. E algumas pessoas duvidam disso, mas vejam o que o texto bíblico está nos dizendo. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus foi tentado. Sabe o que quer dizer que ele foi tentado? Sabe o que é tentação? As pessoas confundem tentação com pecado. Tentação não é pecado. Tentação é uma coisa, pecado é cair em tentação. Tentação é você ter muita vontade de fazer alguma coisa que é proibido, que não pode fazer, que é errado fazer. Então, quando você tem muita vontade de fazer isso, isso é uma tentação. Mas não é pecado. Pecado é se você ceder à tentação. Por exemplo, Jesus, depois de 40 dias no deserto, teve fome. É claro que quem está com fome quer comer. E o diabo fala, transforma essas pedras em pães. Ora, ele, Filho de Deus, podia fazer isso. Não teve vontade de fazer? Claro que teve vontade de fazer. Se ele não tivesse vontade de fazer, não seria tentação. É tentação porque ele tinha vontade de fazer. Mas ele resistiu e respondeu com a palavra, respondeu com conhecimento bíblico e outras tentações também. Certamente Jesus passou pela vida, mas ele não cedeu a nenhuma das tentações. Ele não caiu em pecado. Então Jesus sabe, queridos, o que é a tentação. Quando eu sou tentado a alguma coisa, quando a minha fraqueza está me empurrando para fazer alguma coisa, e é errado, não é o certo fazer, mas eu estou sendo empurrado por isso, eu estou tendo vontade de fazer uma coisa que eu sei que não é o certo fazer. Isso é uma tentação. E Jesus sabe o que é isso, porque ele foi tentado. Ele teve que resistir à tentação. Então ele sabe da minha dor, ele sabe da minha fraqueza, ele sabe da minha luta, ele conhece, ele sabe o que está acontecendo comigo. E isso é importantíssimo a gente saber. É importantíssimo essa noção que nós precisamos ter, de que Jesus foi tentado à nossa semelhança. E se ele foi tentado, ele sabe o que é ser tentado. Quando nós estamos passando por aquela tentação cruel, aquela coisa difícil, a Bíblia fala que o pecado tenazmente nos assedia. É como se te pegasse assim você com um alicate, apertasse e te puxasse para algum lugar, e quando está doendo você, você vai andando porque o alicate vai puxando. É assim que o pecado nos assedia, tenazmente, é como uma tenaz, é um alicate que pega, aperta e te puxa. E Jesus sabe o que é isso. Jesus passou por isso. Por isso a Bíblia diz que ele pode compadecer-se, ele padece conosco, ele vê a nossa tentação e fala, coitado do meu filho, coitado da minha ovelha, eu sei que dor é essa, eu sei o que ele está passando. E nós temos esse sumo sacerdote. Então se você tem Jesus como Filho de Deus, você conserva firme essa confissão mesmo que você se coloque em perigo por causa disso, mesmo que você se coloque em ridículo por causa disso, mas conservando firme esta confissão. Conserva porque você sabe que Jesus passou coisa semelhante, e se ele passou coisa semelhante, ele sabe o que você está passando. E porque ele sabe o que você está passando, uma vez que ele passou também, coisas boas vão acontecer agora, e é o que o texto vai nos dizer no versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Então você, quando está nesse sufoco, na pior hora da sua vida, por isso o nosso título é esse, né? É a graça na hora
do sufoco, quando você está no sufoco, você está no pior momento, quando a tentação ela é mais cerrada, quando a tenaz mais te aperta, você pode se aproximar do trono da graça confiadamente, porque aquele que está no trono, ele sabe o que você está passando. Ele não vai olhar para você com desdém e dizer, você devia resistir a isso, isso não é nada. Não, não, Jesus não vai fazer isso, querido, porque ele sabe o que você está passando, ele passou também. Então, com toda a confiança, você pode se aproximar do trono da graça. Com toda a confiança, você pode chegar diante do nosso Senhor e Salvador. Se você o confessa como Filho de Deus, se você o confessa como Senhor, se você o confessa como Salvador, você pode se aproximar, ele não vai te rejeitar, ele não vai desdenhar a sua dor, ele não vai fazer de conta que não está acontecendo nada, porque ele sabe o que é isso. Ele foi tentado à nossa semelhança, é o que diz o texto que nós lemos. Então ele sabe o que é isso. Ele vai te acolher. Então você pode chegar confiadamente ao trono da graça. Vejam só, o trono não é um objeto que está fluindo graça, como se fosse um trono de luz que está iluminando as coisas. Quando ele fala trono da graça, a graça é de quem está assentado no trono. Esse é que flui a graça. O trono é o trono da graça, porque aquele que está no trono, ele flui graça. Ele é gracioso. Deus é gracioso. Por isso, Jesus no trono, Deus no trono, torna esse trono o trono da graça. Porque lá flui a graça de Deus. A graça de Deus derrama desse trono. E você pode se aproximar com toda a confiança. Porque aquele que está no trono, ele sabe o que está acontecendo com você. Ele conhece a sua dor. Ele não vai te rejeitar. E quando ele manda nos aproximar confiadamente ao trono da graça, ele diz assim, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vejam, queridos, que é para recebermos misericórdia. Se você chega confiado, eu sei que Jesus não vai me rejeitar. Eu sei que Deus não vai me rejeitar. Eu posso chegar com toda a confiança, colocar a minha fraqueza aqui e dizer, olha o meu problema, olha só a minha dificuldade, olha como é que o pecado está me assediando, eu não estou aguentando isso mais. A Bíblia está dizendo que aquele que está no trono, ele vai se compadecer de você, ele vai ter misericórdia. Misericórdia vem de cardia, né? Córdia vem de cardia, coração. E daí você tem um cardiologista, você tem uma cardiopatia. Tudo que é do coração é uma cardia. A misericórdia, vejam, é alguma coisa que acontece no coração para o mísero, é misericórdia. O miserável consegue mover o coração de Deus. O coração de Deus se move em direção àquele miserável, aquele que não tem nada, aquele que não tem condições de providenciar a sua própria libertação, não tem condições de providenciar o seu próprio socorro, não tem condições de sair de uma situação difícil, de sair de uma tentação que tenazmente lhe assedia. Aí o coração de Deus é movido na direção deste miserável, que sou eu e que é você. E a partir deste momento, quando o coração de Deus se move, porque nós nos aproximamos com toda a confiança, porque Jesus sabe o que está acontecendo, porque nós estamos clamando por misericórdia, estamos clamando por ajuda, estamos dizendo, Senhor, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer, eu estou no fim da linha, eu não posso mais. E Jesus sabe o que é isso, porque Jesus passou por tudo isso. Me ajuda em nome de Jesus. O coração de Deus se move, nós alcançamos misericórdia. E quando você alcança a misericórdia, quando o coração de Deus se move em direção ao miserável, aquele que precisa, veja o que acontece, né? Recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você acha graça. Deus
te ajuda de graça. Mesmo que a gente não mereça, ainda assim Deus nos ajuda. Ainda assim Deus nos tira do sufoco. Ainda assim, já que o coração de Deus se moveu a nosso favor, ele flui graça, porque é o que o texto bíblico diz, o trono é da graça, o trono flui a graça, aquele que está no trono flui graça. Então, quando o coração de Deus se move, Deus libera graça, ele libera de graça para você a ajuda no tempo oportuno. É o que nós lemos aqui, ó, acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É para agora, é para já, é no momento que você está no sufoco, é na hora em que assim, o seu jacaré já está na lama, parceiro. É na hora que a sua vaca já foi para o brejo, não tem mais o que fazer. É agora, nesse momento, é que você vai encontrar socorro. É nesse momento especial de sufoco, quando não tem mais jeito, não tem mais solução. Quando você está assim, na pior das vibes, é agora, momento oportuno, você vai achar a graça de Deus. E tudo isso começa lá no versículo 14 que nós lemos de Hebreus 4, né? É preciso ter Jesus como Filho de Deus. É preciso conservar firme esta confissão e dizer: eu tenho Jesus como meu Senhor, eu tenho Jesus como meu Salvador, Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu creio nisso. Conservar firme esta confissão. E é fazer confissão mesmo, é comentar com os amigos, mas também é falar diante dos inimigos. É dizer isso na igreja, mas é dizer isso também na faculdade, é dizer isso no trabalho, é dizer isso na vizinhança, é dizer isso onde as pessoas não acreditam nisso. Onde as pessoas vão até tentar te invectivar, vão tentar assim fazer alguma coisa contra você, vão lutar contra você, vão se mover contra você, mas você não desce dessa confissão, você mantém firme esta confissão. Aí sim, você está vendo que as coisas estão piorando para você. Então você pode se aproximar confiadamente do trono que flui a graça de Deus. Porque o coração de Deus vai se mover na sua direção. E ele vai fluir graça para você e vai te socorrer em tempo oportuno. Vai te socorrer quando nada mais te socorre. Vai te socorrer antes que o mal maior aconteça. Vai te socorrer quando a vaca estiver indo para o brejo. Vai te socorrer quando o jacaré já estiver na lama. Vai te socorrer quando você pensar que não tem mais jeito, que não tem mais socorro. Aí vai ser como Pedro, Jesus estendendo a mão e dizendo: homem de pouca fé. E pronto, aquele que estava sendo afogado, agora está salvo. É assim que nós nos sentimos na hora do sufoco. Então vejam, queridos, a graça de Deus é algo para ser aplicada, é algo para ser usada. Não é lá no céu da glória, quando estivermos com Jesus. Não, nada disso. Para com isso, queridos. Isso aí é evangelho do bom morrer. Nós não temos evangelho do bom morrer. O nosso evangelho é do bom viver. Nós temos evangelho para nós vivermos melhor, para vivermos em vitória, para vivermos em tranquilidade. O nosso evangelho é o evangelho do bom viver. Então a graça é para você usufruir agora. A graça é para você usufruir já nesta vida. O socorro não é o socorro quando você morrer e ele socorrer a tua alma e te levar para o céu, não. Isso aí é a graça salvadora. Estamos falando de uma graça socorrista. Estamos falando de uma graça no aqui e agora. Estamos falando de uma graça no sufoco, na pior vibe. É disso que estamos falando. É isso que a Bíblia está dizendo que você consegue. É isso que a Bíblia está dizendo que você tem direito, desde que você mantenha firme a sua confissão de Jesus Cristo como Filho de Deus, Salvador e Senhor da sua vida. Minha recomendação, meu desejo, minha oração é que você entenda essa palavra de Deus. Entenda que a única e melhor maneira de ser socorrido na pior hora, no meio da tempestade, quando tudo já deu errado, a única maneira e a melhor maneira, portanto única, de alcançar essa ajuda é a confissão de Jesus. É confessar a Jesus como seu Senhor
como seu Salvador, como Filho de Deus. Se você tomar esta verdade para você, se você tomar posse dessa verdade, você vai começar a confessar a Jesus para você, para os irmãos da igreja, para os seus familiares. Você vai confessar a Jesus como Senhor e Salvador na sua vizinhança, no seu trabalho. Quando alguém disser, eu não acredito nisso, e você vai dizer, você pode não acreditar, mas eu acredito, é o meu Senhor, eu sei o que é isso. Se você confessa, não tenha medo, você pode se chegar diante do trono confiadamente, porque aquele que está no trono foi tentado à nossa semelhança. Ele sabe o que é isso, ele não vai desdenhar de maneira nenhuma da nossa dor, do nosso sofrimento, do nosso sufoco. Ele não vai dizer para você, não se preocupe, porque isso aí é besteira, isso aí é bobagem, como a gente faz muitas vezes com as crianças que chegam pedindo uma ajuda, e você fala, isso é bobagem de criança. Jesus não vai fazer isso conosco. Deus não vai fazer isso conosco. Porque Jesus, o nosso sumo sacerdote, foi tentado como nós, nas mesmas fraquezas que nós. Apenas ele não cedeu à tentação. Então, quando nós estivermos assim, tentados no sufoco, se você tem Jesus assim como seu Senhor e Salvador, se você mantém essa confissão, se aproxime confiadamente do trono do Senhor. Peça socorro. O coração de Deus vai se mover na sua direção. Misericórdia. O coração de Deus se movendo na direção daquele que não tem nada, que não consegue sair do sufoco, que está precisando, que está necessitado. E quando o coração de Deus se mover a teu favor, ele vai derramar graça na tua vida. E não é graça para a salvação dos céus, isso é graça salvadora, já falamos sobre isso. Isso aqui é graça para socorro em tempo oportuno, é o que diz a Bíblia. Acharmos graça para socorro em tempo oportuno. É a graça de Deus para você usar aqui e agora. É a graça de Deus para você aproveitar dela aqui e agora. É a graça de Deus para você tomar posse e viver mais tranquilo. E viver na paz que excede a todo entendimento. Viver na confiança, viver na vitória, no nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor e para a alegria e tranquilidade nossa. A minha oração, o meu desejo, a minha esperança é que esta palavra faça efeito no seu coração. Confesse a Jesus como Salvador, como Senhor, como Filho de Deus. Você vai mover o coração de Deus. E você nunca vai ficar sem ajuda, sempre que precisar. Amém? Deus te abençoe. Tome posse, vai fundo, vai nessa, porque a graça é para agora, é para já, está disponível, é só pegar. Sejam daqueles que confessam a Jesus. E você já está na boa. Fique com Deus, Deus te abençoe.